Pai do Senhor Jesus, boa tarde, que Deus nos abençoe. Vou deixar 2 versículos aqui da Palavra de Deus em Atos capítulo 3, e o versículo 3 e 4, que diz assim: o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. O 5. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Aleluia. Esse versículo aqui se trata do coxo, né? Que estava na porta do templo Formosa. A palavra de Deus diz que Pedro e João, com a sua autoridade, analisamos aqui que no capítulos anteriores, no primeiro capítulo do livro de Atos, vamos observar a promessa do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo para com o povo de Deus. Quando Jesus falou, olha, ficar em Jerusalém, porque do alto vai ser revestido de poder e o Espírito Santo vai estar com vocês. Aleluia. Então observamos aqui que depois daquele Pentecoste, no capítulo 2, que o Espírito Santo veio, fez, moveu. Então analisamos aqui a autoridade de Pedro e João nesse capítulo aqui. Pedro e João estavam indo para o templo. Eu não quero focar hoje no milagre do coxo. Eu quero focar hoje no que Pedro e João tinham. Era o Espírito Santo de Deus, era a autoridade para fazer a obra. Analisamos que algumas cenas, algumas coisas que aconteceu na vida de Pedro, que a gente se pergunta, Senhor, tu escolheu este homem para ser teu discípulo, porque Pedro errou demais, Pedro negou Jesus, Pedro cortou a orelha daquele soldado. Então analisamos muitas coisas que Pedro fez, e Deus e Jesus estava assim ainda amando, querendo, porque lá na frente só quem sabe, só quem conhece é Deus, só Deus conhece o projeto das nossas vidas, então o que devemos é dar lugar. Eu analiso aqui que Pedro o tempo todo estava com Jesus, amando Jesus, mas Pedro ainda não estava convertido. Ele andava com Jesus, mas não estava convertido. Ele só veio mesmo se converter depois da partida de Jesus, que ele veio cair em si. Então vimos aqui nesse versículo a autoridade, quando ele falou, olha para nós, fita os olhos em nós. Então vimos aqui a autoridade do Espírito Santo para com a vida de Pedro. Então é uma coisa linda, é uma coisa que a gente tem que cada dia mais buscar. É a autoridade do Espírito Santo para que ele venha falar aos nossos corações, para que os milagres possam acontecer, porque muitas das vezes o milagre não acontece em nossas vidas porque nós somos poucas pessoas com fé, tem pouca fé. A palavra de Deus diz aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como fazer as coisas de Deus acontecer em nossas vidas. Então temos que deixar fluir, temos que deixar o Espírito Santo fazer por nós, temos que deixar o Espírito Santo falar por nós. Então eu creio ali que Pedro e João já estavam com a autoridade do Espírito Santo e vimos que eles não pararam. E então começaram a caminhada deles, começaram a pregar o ID, começaram a fazer a vontade do Espírito Santo de Deus, sendo guiado por ele. Porque quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós queremos falar só pelo Espírito Santo. Nós queremos deixar Ele agir, nós queremos deixar Ele se mover, nós queremos deixar Ele moldar as nossas vidas. Eu creio aqui que Pedro já estava sendo moldado, Pedro já estava sendo transformado, porque ele já estava com a sede de falar a palavra de Deus. Antes que o negou Jesus 3 vezes, que se escondeu
escondeu, que foi um covarde, mas neste momento ele estava aqui, olha, eu quero fazer, eu quero estar, aleluia. Então que possamos cada dia mais ter o desejo em nossos corações de buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar e pregar o evangelho da paz, e pregar o evangelho que está escrito na Bíblia, e pregar o nome santo de Jesus que vive e reina para sempre. Então que possamos cada dia mais a ver aqui o que aconteceu com Pedro. Pedro, no início, não era convertido, andava com Jesus, mas não estava convertido. E não é diferente em nossos meios, né? Muitas vezes encontramos pessoas que estão em nosso meio, que precisa se converter, mas não se converte. Mas vai ter um tempo certo. Deus vai fazer, Deus vai moldar, Deus vai lapidar. Se for para Deus amassar, Deus vai amassar. Então o milagre vai acontecer quando for a hora que tem que acontecer, no momento de Deus. Então espera no Senhor, que assim como esse milagre desse coxo que aconteceu, não vai ser diferente na sua vida, não vai ser diferente na minha vida. Eu creio, eu tomo posse. Então você que está aí do outro lado, tome posse da sua bênção nessa tarde. Acredite que vai mudar, que Deus vai fazer, que Deus vai transformar. Nós não sabemos qual causa mas ele vai lá e faz. Ele trabalha no oculto, ele trabalha no escondido, ele trabalha no profundo, porque ele conhece os nossos corações e conhece até os nossos rins, conhece tudo, cada veia do nosso coração, cada coisa que passamos, cada situação, Ele conhece. Então deposite a sua vida no Senhor, porque Ele vai fazer, assim como Ele fez na vida desse coxo. Eu não sei quanto tempo esse coxo ele ficou mendigando, indo para a porta do templo. Mas Deus não queria deixar ele o tempo todo na porta do templo. E eu te digo nessa tarde, sai da porta do templo. A porta do templo vai ser chegado o momento de você sair. Você não vai ficar somente aí não, você vai entrar dentro do templo, vai adorar a Deus, vai pular, vai adorar, vai bendizer o santo nome do Senhor. Mas a hora de sair da porta do templo vai chegar e Deus vai honrar e Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Aleluia. Tome posse dessa bênção. Faça o querer do Espírito Santo de Deus. Seja levado pelo Espírito Santo, assim como Pedro e João estavam ali, né? Sendo levado por ele. Aleluia. Porque quem faz a vontade da carne se inclina cada dia mais para a carne. Mas quem faz a vontade do Espírito se inclina cada dia mais para buscar o Espírito Santo de Deus. E o que eu desejo de buscar a Deus venha sempre estar em nossas vidas, não cessar de buscar o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o santo nome dele enquanto está perto. Aleluia. Não se preocupe. Na hora certa você vai entrar no templo e vai adorar a Deus. Quem sabe esse momento é agora. Sai da porta do templo. Vem para o templo. Vem para a casa do Senhor. Vem servir a Ele. Aleluia. É chegada a hora. Oh, maravilha! Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ficar em nossos corações. Amém? Glória a Deus.